Transição de carreira é o tema aqui hoje no Pelo Amor de Deusas, com as minhas convidadas, a Camila e a Thay. Meninas, se apresentem, por favor. Vou começar. Meu nome é Camila, eu sou originalmente formada em Direito, eu advoguei por 9 anos e aí resolvi que não era para mim. Fui fazer terapia como paciente para começar a entender aonde eu me encaixaria, como que eu ia conseguir fazer essa transição. Eu era boa no que se eu só tinha feito até hoje direito, né? Só tinha exercido isso durante a minha vida. E comecei a descobrir esse mundo da terapia e fui me enfiando nisso como paciente e depois fazendo cursos de terapeutas. Fiz o Reiki, fiz a Tise, que é a terapia que eu trabalho hoje, e agora eu fiz recentemente a acupuntura e tô amando, tá super somando na minha vida e hoje eu me acho feliz nisso. Maravilha, muito bom. A gente vai falar muito sobre isso porque somos 3 que fizemos transição de carreira aqui e eu me pergunto quantas mulheres, né, sofrem esse processo de transição aí ao longo das fases da vida, né? Alguma coisa boa, o limbo existencial do pós-parto, ele tem que funcionar, né? Servir para alguma coisa. Se apresenta, Eu sou a Thaiane, eu sou mãe de 3 garotos, eu sou enfermeira, hoje enfermeira obstetra, mas a minha formação de base, comecei achando que eu ia ser enfermeira emergencialista e que eu ia me aposentar trabalhando no SAMU. Nossa! Então, eu trabalhei em rodovia, eu era apaixonada pela sala de urgência, UTI, e vou falar um pouco mais sobre isso, mas nunca me vi na obstetrícia, né? E hoje tô aqui há, sei lá, 12 anos já, nem sei, trabalhando com esse núcleo, né, materno-infantil, desde o pré-natal até o pós-parto. E os filhos, né, eles vêm, na hora que o Nico nasceu, me vi completamente perdida, não quero voltar a trabalhar, amo a urgência, mas não faz sentido. Ai, meu Deus, se eu pegar um acidente com uma criança morta, eu vou morrer junto. E deu tilt na minha cabeça e hoje, graças a Deus, deu tilt, né, que hoje eu tô aqui. Graças a Deus, graças a ainda bem, bom para as mulheres daqui da nossa cidade, incluindo eu, que tive sua assistência. Mas, né, hoje e a sua assistência na obstetrícia e não no SAMU. Diga-se de passagem. Amém. E engraçado, né, a gente vai falar muito sobre isso, porque hoje, olhando para 10, 12 anos atrás, né, você fala assim, graças a Deus, mas eu sofri para fazer a transição de carreira. Não é fácil, né? É muito difícil e isso é sofrido para muitas mulheres. A gente acompanha, né, Cláudia, aqui tantas mulheres nesse processo. É doloroso pra caramba, porque você não sabe mais, você já não é mais quem você sempre foi quando o bebê nasce. Você não sabe quem você está se tornando, então você fica num limbo existencial de você não saber quem você é. Porque a entidade mãe, ela tá em construção. Fazer um parênteses aqui. E ela não nasce com a criança, ela nasce sob tortura ao longo de muitas semanas. Bem isso. Não nasce, que é aquele negócio, nasce o bebê, nasce uma mãe. Eu sempre que eu vejo isso, assim, no... Coitada, a mãe ainda tá... Ela nem sabe onde ela tá. Ela nasce uma tragédia. Ela, coitada, ela tá cuspida na sarjeta... Nem sabe mais quem ela é. A dignidade dela. Gente, eu lembro de mim, assim, eu fui mãe com 24 anos, né? Era o Orkut ainda na época que meu filho nasceu. E aí eu lembro... Não pode falar essas coisas, nós gente, somos jovens. Mas o Orkut voltou. Voltou, mas não pegou. Eu era do Orkut, eu pagava, gente, pra roubar a colheita dos outros no Orkut, lembra do Colheita Feliz? Eu pagava naquela época, eu tinha 24 anos. E aí, quando eu fui mãe, eu via pelo Orkut as postagens dos meus amigos saindo na balada e eu em casa com o meu filho. E aí eu fui perdendo... Cada semana que tinha, era um soldado morto dos meus amigos na minha vida. Porque eles iam se distanciando. Porque você já não era aquela pessoa que agregava no sábado à noite mais. Ou quando apareciam na sua casa, levava 10 caixas de cerveja. E você com a mamadeira. E eu assim, gente, vocês não vão embora não? É tipo 3 horas da manhã? Na minha casa eu ia dormir.
Entendeu? Eu dormia e tchau, e fica aí, turma. Fica lá. E assim, isso é só o começo dessa transição. E aí, como você começa a questionar tudo que você sempre foi, né? Que parece que começa a ficar distante aquela pessoa que sempre existiu em você. E eu sentia saudade de mim. E eu não conseguia mais ver, que nem eu era emergencialista na época. Eu trabalhava no HC. E trabalhava em rodovia também. Eu tinha 2 empregos. E eu não conseguia me ver mais. Eu falava, gente, mas tá, eu faço transferência de paciente entre uma cidade e outra, às vezes numa ambulância, em altíssima velocidade. E como que vai ser minha vida ou a vida dos meus filhos se alguma coisa acontecer comigo? Né? Eu entro em locais perigosos, eu faço travessias perigosas. Só um detalhe, você continua dirigindo em alta velocidade nos partos. Só pra avisar. Mudou, mas algumas coisas permaneceram. Assim, Outro dia a gente na chuva, saímos correndo pro parto lá. E a gente no mesmo carro, maior temporal. Eu falei, tá, pode ir devagar. Ela acabou de curtir uma foto minha no Instagram. Ou seja, vamos parar aqui, vamos comer não alguma tá coisa. nascendo. Ela não tá em tão desespero assim, tá tranquilo. Coisa. E você sabe uma coisa engraçada? A obstetrícia sempre fez parte da minha vida profissional, apesar de eu negar ela com todas as forças. Todos os estágios na época da faculdade, vamos lá, vamos separar os campos de estágio aqui. Estágio de administração. Tayane, Mater. Tá bom, agora vamos, saúde da criança. Tayane, Mater. Vamos agora estágio de psiquiatria. Acabou as vagas na psiquiatria do HC. Tayane, Mater. E eu falava, gente do céu, o que é esse trem dessa Mater? E eu ia lá com ranço, porque era longe, porque eu não gostava, porque eu não gosto de neném, porque eu não gosto de mãe, porque eu não gosto daquilo. Primeiro parto normal que eu vi, gente, eu falei, graças a Deus eu tenho 1,5 m, o meu médico já falou pra mim que é cesárea e eu não vou ter que passar por isso. Eu nasci de cesárea. Eu nasci de cesárea porque minha mãe é pequena, eu falei, graças a Deus, saí da sala do parto normal, entrei na cesárea, eu falei, não vou ter filho. Não quero nenhum jeito. Eu fiquei traumatizada. Eu falei, gente, que coisa horrorosa. Pra que tem gente que sai de casa pra trabalhar com isso? Era o que eu pensava. Aí, quando eu passei no concurso pra ser enfermeira do HC, onde que era a minha vaga? Fui lá toda linda, achando que eu ia pra sala de urgência, pro CTI, né? Tipo... Minha vaga era pra Mater. Passei mal, quase desmaiei no RH. Aí a moça do RH tava grávida, gente. Desculpa, moça, se você estiver me ouvindo, me desculpa. E ela tava grávida, eu falei, onde você vai ter esse neném? Ela falou, na Mater. Eu falei, então que você caia no meu plantão pra você saber que a enfermeira que tá te atendendo odeia. Obviamente, no dia seguinte, o hospital me ligou e me chamou pra trabalhar no ambulatório de clínica médica. Mudou. Ainda bem que não foi na Mater, Ainda né? bem que não foi. Gente, ó o perigo, né? Moça, desculpa, tá? Você traumatizou ela. Traumatizei a moça a ponto do RH mudar a seleção. Ela já foi super consciente, né, pra fazer o parto. Deixa eu ver quem que tá aqui. Eu não estava lá. E aí, o Nico nasceu. E o Nico nasceu num dos primeiros partos domiciliares das cidades, faz quase 12 anos. Naquela época, eu queria muito ter um parto normal, mas acima de ter um parto normal, eu queria que ele não fosse separado de mim, porque o pouco de informação que eu tinha já me dava uma bagagem muito grande de entender o quão prejudicial era a separação mãe-bebê. Claudinha me conhece. Quando existe algo errado, o meu ranço é enorme. Se separasse meu filho de mim dentro do hospital, ia dar polícia. E eu sabia disso. Então, a única oportunidade que eu tinha era de ou ter o parto em outra cidade, ou ter o parto aqui em Ribeirão. Só que não tinha equipe humanizada aqui em Ribeirão. Nenhuma, ninguém. Então, eu tive que trazer a equipe de fora e ter um parto domiciliar aqui em Ribeirão. E ele nasceu em casa. E ele veio pro meu colo, ele mamou por mais de 1 hora. Sabe assim, coisas tão simples que eu olhei e falei assim, por que os bebês não podem viver essa simplicidade que eu acabei de vivenciar aqui? Ninguém fez nada. E aí a magia tá nesse daí. E aí ele nasceu e eu voltei a trabalhar e muito mexida, muito tocada com tudo isso. E voltei diferente. Eu voltei a trabalhar 1 mês depois que ele nasceu. Mas eu lembro no seu segundo plano de parto, tava escrito assim, não era pra encostar no filho dela. Banho, um dia tomará.
Tanto que quando nasceu, ninguém pôs a mão, entendeu? Pega que o filho é seu, ninguém quis encostar. Coitada da pediatra, ele nasceu meio engulupadinho ali, e a pediatra, no vídeo, ela tenta pôr, ela tira. Ela, tipo assim, vou, não vou. Tipo, vai menino, respira. Alguém assina aqui, pelo amor de Deus, que eu posso pôr a mão nessa criança. Gente, aí eu vi que eu sou tão cascacu, porque o meu filho teve quase alta, sem tomar nada, nem as vacinas, a injeção que é feita com até 6 horas de vida, ele toma. Ninguém entrava no quarto, eu falei, gente. Porque meu segundo filho nasceu de cesárea, então ele teve que ir no hospital, depois de um trabalho de parto, uma tentativa de parto domiciliar também muito grande, né? E, enfim, e aí a minha mudança, né, profissional veio nessa transição de eu entrar no hospital de novo. E assim, eu sempre fui uma boa enfermeira emergencialista. Eu tenho muita habilidade, assim, eu acho que a gente tem... Eu tô aprendendo hoje a falar das minhas coisas qualidades, boas, né? Porque bom. a gente acha que ai, nossa, fica ali. Não, eu já falo das nossas coisas boas. Eu sou uma pessoa muito habilidosa com as mãos. E eu sei lidar em situações de extremo estresse. Né, Claudinha já me viu em situações de extremo estresse. Na hora ali... Ela é muito boa. É raciocínio frio, é cabeça no lugar, e eu consigo lidar com isso. Então, eu sempre fui muito boa na urgência, porque eu sempre soube lidar com as adversidades ali, o pensamento muito rápido. Você tá sempre um passo à frente. É isso que eu percebo. E sempre na urgência. Então, assim, sempre, eu bati o olho e vai parar, sabe? Então, vai parar, então deixa o negócio aqui que vai... E sempre... A urgência nunca me levou a estresse. Nunca me vi numa situação de estresse, por mais adverso que pudesse estar lá. E aí, quando o Nico nasceu e eu voltei para o ambiente hospitalar, para os atendimentos de urgência, não tocava meu coração mais. Parece que aquela Tayane não existia mais. Eu falava, gente, mas eu amo isso daqui. Não amava mais. E na época, eu não tinha o que fazer. Não existia o campo de trabalho que hoje nós temos aqui. Isso não existia, não tinha enfermeira obstetra autônoma aqui. Eu nem era enfermeira obstetra, eu era enfermeira emergencialista. Eu não sabia o quê. Eu falei, eu vou entregar. E entregar, pra mim, é algo muito complicado. Porque eu preciso estar no controle. Só que eu olhava pro Nico e não fazia sentido eu sair de casa pra ir trabalhar e deixar ele em casa. E aí eu cheguei, Gustavo, na época a gente tinha uma vida financeira, assim, muito apertada, assim, de contar os centavinhos pra pagar as contas. E a gente sentou e o que ele ganhava dava pra gente fechar as contas. Tipo, não dava nem pra comprar a calcinha a mais. E aí a gente optou por eu ficar em casa com o Nico, e eu fiquei 1 ano com ele em casa, e nesse 1 ano eu fiz um curso de consultoria de amamentação, mais para entender a minha amamentação do que trabalhar. Nunca imaginei pensar em trabalhar com amamentação, era mais para mim. Fiz o curso de doula e, gente, o universo abre as portas. De repente, a hora que eu me vi, eu tava atendendo parto. Nunca tinha planejado isso, as coisas foram acontecendo. E nisso eu já estava na pós-graduação em obstetrícia, né, onde eu conheci a Rafa, que é quem atende parto domiciliar comigo hoje, e as coisas foram acontecendo. Por isso que eu falo, né, os filhos fecham portas, mas ele abre uma janela que você nunca imaginou que ela fosse ser aberta. Com certeza. Se eu não tivesse me tornado mãe aos 24 anos, talvez eu ainda estaria hoje numa sala de urgência. Sim. E estaria feliz. Mas hoje eu vejo que eu tenho uma missão diferente. Provavelmente, se eu não tivesse sido mãe, eu não estaria aqui hoje. Porque foi ele que me mostrou. Tem um livro do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão. E ele conta a história dele toda, né, a trajetória de vida e os pontos de inflexão que ele viveu. E o ponto de inflexão significa os pontos de mudança, em que no qual você precisa tomar uma decisão e mudar o caminho. Né? E que independente de qual caminho você escolher, vão ter coisas boas ou não. E não, né? Vão ter coisas boas e desafios. Então, assim, não importa qual caminho você escolhe, você sabe que você vai ter desafio e vão ter coisas boas. Então, e é bem interessante que ele vai falando dos pontos dele de inflexão, que inclusive pontos que ele foi muito crucificado. Do tipo, ele passou num concurso super difícil da Marinha. E não foi. Porque ele estava fazendo aquilo pelo pai dele. E a hora que ele entra lá e ele vê o que é, ele fala, isso daqui eu não quero isso. E ele deixou, saiu do concurso, né, que seria para a vida toda dele, e foi vender aula de inglês. E aí ele se tornou a potência que ele é hoje, vendendo aula de inglês.
né? E, enfim, e todo o transtorno que trouxe na família. Mas o que eu quero dizer é que na nossa vida, nós temos também esses pontos que às vezes é por decisão própria ou às vezes é a vida que apresenta. Que vai. E é engraçado, porque eu olho para isso hoje, eu falo, é muito claro, né? Nossa, olha toda a minha trajetória que veio a partir da decisão de mudar de rumo. Mas no momento que a gente tá ali vivendo... É um furacão. Eu falava, gente, eu tô ficando louca, eu tenho 2 concursos públicos. Porque eu esperei passar nesses 2 concursos para eu poder ser mãe. E aí, a hora que é mãe, não quer mais. Não, eu quero ser concursada, porque aí eu vou ter estabilidade financeira, eu vou poder ser mãe, vou poder sair de licença maternidade, saber que eu vou voltar a trabalhar e tal. Aí eu estudei. Um concurso que eu prestei tinha uma única vaga. Eu falei, então eu tenho que passar nessa única vaga. Eu fui lá e passei. Em primeiro lugar no concurso pra eu pegar a vaga. Aí tá, fui mãe. Olha, agora eu vou pedir demissão. E a minha história é parecida com a sua, tá? Na questão porque eu também vim pra obstetrícia depois que a Maria nasceu, né? Então eu tinha uma clínica gigantesca que vocês conheceram, com um monte de profissional trabalhando e, enfim, e ao longo aí desses 8 anos, eu trabalhava com pós-operatório de cirurgia plástica e chegou uma hora que eu parei de atender a fisioterapia para ficar só na gestão do negócio, fiz uma pós de gestão empresarial para poder tomar conta de todo o processo lá. E a hora que eu vi, eu trabalhava 14 horas por dia, só resolvendo pepino. O dia inteiro apagando fogo e resolvendo. E quando a Maria Luísa nasceu, e eu amava o que eu fazia, eu adorava. Mas quando a Maria Luísa nasceu, eu não me encaixava mais ali. E aí eu também decidi ter um ano, falei com o Renato, falei, vou ter um ano sabático, posso ter. Como é que tá? Você segura as pontas? Mesma conversa. Eu não sabia dessa história com tantos detalhes assim. E foi a mesma coisa. Falei, você segura as pontas, vou ficar um ano com a Maria e não quero mais a clínica. E ele falou, não, tudo bem. Fiquei 2 meses, não aguentei. Gente do céu, eu preciso trabalhar. Que loucura! Não, eu falei 1 ano, mas esquece, tá? Vai ser mais rápido. Eu consegui, vamos reduzir a meta. Vamos reduzir. E aí, no encontro do parque, que a Thay foi minha enfermeira obstetra, e a médica, a gente fazia encontros semanais no parque, pra ficar conversando de coisas da maternidade com os nenéns. E eu com a Maria Luísa lá, neném. Aí eu falei, ai, gente, não dá pra ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava encerrando a clínica ainda, nem tinha encerrado pra ficar só em casa, ainda tava no processo, só que já agoniada. E aí a Thay precisava também de um lugar pra atender, a médica precisava de um lugar pra atender que ia sair do consultório. E aí a gente, por que a gente não monta um negócio junto? Juntas, né? E aí elas falaram, Cláudia, por que você não vem pra saúde da mulher? A gente não tem físio nessa área. E saúde da mulher foi a minha segunda opção quando eu saí da faculdade. Falei, beleza. Bom, vocês me conhecem, né? É só falar, vamos fazer um projeto que a Cláudia já sai atropelando. Vamos, eu já fiz essa planilha, gente. Olha que eu coloquei aqui já no computador, eu já sistematizei tudo, vai ser assim. Gente, eu já tô fazendo yes na frente do... E aí eu falei, beleza. Eu voltei a estudar. Fiz a especialização, tirei o título na saúde da mulher, fui pro Ciaparto pela primeira vez com a Maria Luísa bebê, fui aos prantos morrendo com a Tayane e a Rafa, uma de cada peito ordenhando. Na pia do banheiro. Na pia do banheiro, porque tava amamentando ainda. E foi aí que eu vi que eu tinha leite. De verdade. Falei, gente... mais uma coisa. Precisei sair de perto da Maria Luísa. Enfim, e aí foi que eu cheguei onde estou também e nunca imaginei trabalhar com parto. Né? E aí até dá um outro tema de podcast, cadê meu papelzinho? Que é a nossa ancestralidade também guiando, porque a minha bisavó era parteira, a sua avó... Aborteira. A sua avó era, né? E enfim, a gente tá aqui hoje pelos caminhos do destino, né? E quantas mulheres, né, passam por esse processo? E eu acho que a maternidade é um grande fator mesmo da mudança de carreira, porque a gente presencia muito isso aqui no nosso trabalho. No meu caso, a maternidade acabou sendo porque, assim,
Não 100% igual foi o de vocês, mas eu também comecei a me pegar assim, gente, meu filho tem que ficar integral na escola, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Eu tenho que estar das 8 às 18 em tal lugar, então eu me via correndo. Eu preciso fazer alguma coisa? Na época eu fazia a parte estética, eu vou fazer na hora do almoço. Ah, não, mas aí eu não como para poder fazer na hora do almoço. Ah, eu preciso fazer unha? Eu vou fazer também na minha hora do almoço, porque aí depois eu tenho que buscar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê, né? Aí eu via minha vida numa correria e eu falava, gente, eu não estou ficando milionária. Eu não tô... Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu não estou participando ativamente da vida do meu filho de alguma forma, da educação dele. Eu estou deixando que a escola eduque ele para eu poder trabalhar. Eu não tenho momento de lazer, porque aí depois também chega em casa às 6 horas da tarde e fala, vamos correr, vamos brincar? Eu falo, não, eu quero descansar. Falei, então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria uma qualidade de vida, eu queria um tempo para mim que eu conseguisse administrar sozinha e falasse assim, não, hoje ele tem médico, então nós vamos no médico, depois nós vamos almoçar no shopping, a gente vai no cinema de tarde, um dia que eu não vou marcar paciente para tirar o dia para ele. Isso foi, e eu vejo a diferença hoje nele, de questão de comunicação. Então, às vezes, é feio fazer isso, mas eu comparo com outras crianças, porque a gente faz. Feio. Quem fala, quem não faz. Atire a primeira pedra. A gente compara o nosso filho com os dos outros e os dos outros com o nosso. Não tem jeito. E aí, às vezes, eu falo, gente, olha que bacana. Eu acho muito legal que hoje ele consegue se comunicar, se expressar. Porque antes era meio no grito, né? Porque a gente não tem tempo, não tem paciência. Faz alguma coisa, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Faz. Então, hoje é assim, ó. Eu gostaria que acontecesse tal coisa, vamos conversar? Ou ele fica nervoso, irritado com alguma coisa. Por que você está se sentindo assim? Porque às vezes a gente erra também, querendo acertar ou querendo as coisas no nosso tempo, porque cada um da tem nossa um tempo. forma. E o tempo deles é bem mais lento que o nosso, porque a gente pensa no macro e eles no micro universo deles. E aí ele consegue, e às vezes eu me pego ele falando para mim, mãe, você tá gritando. Mãe, a gente precisa conversar. Nossa, a Maria também falou Eu falo, pra mim. meu Deus do Ela céu. falou assim, mamãe, olha, eu preciso falar, eu tô muito chateada com você. E eu achando que, tipo, eu tinha feito um dia maravilhoso pra ela, porque eu chamei a amiguinha em casa, pra ela brincar, fiz lanchinho. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, quando vem amiga minha aqui, você fica mais brava comigo que o normal. Eu falei, Ai, gente, eu percebi isso na minha mãe também. Aí eu falei, ela falou assim, por que você só fala brava comigo? Só que, tipo, as duas fizeram a bagunça. Aí eu expliquei, falei, porque a mamãe não pode chamar a atenção da outra amiga, porque ela não é a minha filha, então eu chamo a sua, e realmente ela tá certa. É indireto. gente faz Gente, isso. quantas vezes o amigo tá pulando no sofá e você grita com o teu filho, não é pra pular no sofá. E ele com aquela cara, mas não sou eu que tô pulando. Ele tá lá sentado, né? Assim, gente, será que ela tá falando comigo? Eu falei, meu Deus, eu nunca... E como é automático. E eu falei, gente, realmente eu faço isso. Falei, ai, meu amor, desculpa, vamos fazer o seguinte, na próxima vez você me ajuda? Porque provavelmente eu vou fazer sem perceber, eu vou tentar, mas se eu falhar, você fala, mamãe, lembra da nossa conversa. Filha, ó, se a mamãe te chamar a atenção pra algo que você não está fazendo, sirva de indireta pra sua amiga. Então você vai lá, porque você pode falar, mamãe não. Então fica... É pra fazer curva a conversa, Fica a dica. Mas isso é muito bacana, assim, com relação à educação dos nossos filhos, a gente começa a ver essa diferença. Mas esse processo de transição, gente, é doloroso demais. E aí, no meu caso, eu falava assim, gente, eu vou mudar de profissão, mas aí, será que eu vou ser boa nisso? Igual eu consigo ser... E se não der certo? E se não der certo? Porque a gente começa a colocar a nossa expectativa no outro, né? Aí, ó, meu pai e minha mãe pagaram faculdade, eles se esforçaram pra isso, mas aí agora, e se eu mudar? Eu não vou estar dando valor ao que eles se sacrificaram, de certa forma, pra pagar pra mim. Tô ficando louca. Gente, é muito mais bonito, né? Socialmente, eu falar que eu era advogada do que eu sou uma terapeuta holística, né? Porque vira piada, vira uma zombaria. Ah, você faz macumba? Ah, você dá passe? Né? Todos aqui no podcast, junto sua turma. Vira uma zombaria, porque tudo que é desconhecido, a pessoa, ao invés de ter o capricho de ler e conhecer, é mais fácil atacar e zombar. Sim, eu né? lembro que quando... Meu pai não sabe o que eu faço até hoje. Ele fala, é melhor assim. Falei, a minha gerente do banco tá grávida, falei pra ela te procurar. Eu não sei o que você faz, não, mas você falei, ela faz alguma coisa de grávida. Não, e você sabe que quando eu tava nessa transição profissional aí, e a gente quer conversar com as pessoas, porque eu sentia que eu tava ficando louca, eu sentia que eu não sabia mais o que eu queria, sabe, assim...
Eu falava, gente, será que eu tô querendo ficar em casa sem trabalhar? E tô tentando achar motivo. A gente não sabe. Parece que fica um véu na sua frente, que você deixa... Você não sabe até onde você vai, até onde é o bebê, até onde é o cansaço. E aí, conversando com uma pessoa na época, ela falou assim pra mim, mas você acha que você tem capacidade pra assumir a responsabilidade pela vida de uma mãe e de um bebê? Porque você entende de infarto e osso quebrado. Acidente, né? Uhum. Mas você vai ter capacidade pra assumir a responsabilidade sobre uma mãe e um bebê? E eu olhei pra ela e falei, não! Porque eu não tinha, gente. Eu era uma enfermeira, uma parteira ainda em formação. Realmente, naquele momento, eu não tinha condições de pensar nisso. E aí, um monte de coisa ruim, que não sei do que. A minha sorte que eu tinha o quê? O marido por trás. Calma, vai dar tudo certo. Você me apoia se eu quiser parar de trabalhar? Apoio, vamos... Você me apoia se eu não quiser parar de trabalhar? Apoio. Aí também é ruim, porque também me deixava sempre em cima do muro, né? Ele me apoiava em tudo. Eu queria, às vezes, falar pra ele, não, me fala onde você não apoia. E ela, hoje eu não vou. Me dá um norte, por favor. E se eu quiser parar de trabalhar? Para. E se eu não quiser? Não para. Não, eu falo isso, às vezes eu falo meu marido nisso também, é espetacular. Aí, às vezes, esses dias eu surtei, eu falei assim, eu quero vender drop shop. Eu quero vender coisa na internet, que eu não sei o que é. Eu não quero ter o produto, mas eu quero vender. Ele pagou o curso pra eu fazer. Vai, faz. Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou falar que eu quero ser uma dançarina do Faustão. Vai falar, vai. Quero pegar sabonete na banheira do Gugu. Vai! Mas é bem isso, assim. Eu acho que também é uma forma deles se fazerem presente e dar um suporte sem podar, né? Falar assim, não, eu não vou falar pra ela que não vai porque também ela vai surtar aqui dentro até porque de casa. É uma decisão difícil. Porque mas meu marido é realista. Ele é bem... às vezes eu tenho até medo de pedir opinião. Porque ele vai falar aquilo que você não quer. Outro dia eu falei, o que você acha de eu fazer assim... Porque eu tava com um problema que as pessoas marcavam, não compareciam. E é que todo mundo tem, né? Que sabe e tal, enfim. E eu falei, eu vou fazer isso a partir de agora. Porque, as pessoas não aparecem, não respeitam. Eu podia ter ido ficar com a minha filha, sei lá. Aí eu vou fazer isso a partir de agora. O que você acha, Ali? Não, eu acho bom. Eu acho que você tem que fazer. As pessoas só vão falar. Ela é chata pra caralho, mas ela é boa. Aí eu falei, é sério? Ele, não, mas faz. Eu falei, nossa. Faz, mas eu já botei o meu sazon aqui, ó. Eu já coloquei aquela dúvida pra você repensar, refletir melhor sobre isso. Eu falei, tá bom, então eu não vou cobrar antecipado integral, só 30%. Vou pedir um adiantamento pra pessoa sentir o peso no meio do bolso. caminho, sabe? Mais ou menos assim. Mas é bem isso, mas o apoio é importante, né? Quando eu também fiz a transição, eu precisei muito do apoio do meu marido e ele estava lá. Sim. Né? Ele estava lá cuidando de uma neném para eu poder ir pro CIA-parto. A minha pós-graduação era em outra cidade o final de semana inteiro e ele ficava com a Maria Luísa, que mamava no peito, tendo que dar conta de todos os cuidados com o neném por 1 ano e meio. Um final de semana sim, outro não. Né? Então, isso foi bom pra ele, porque aumentou o vínculo. Então, assim, eu penso assim, tudo tem coisas positivas, né? Então, nesse momento de transição, foi difícil pra mim, foi difícil pra ele, mas tiveram muitos ganhos também. Sim. Eu tinha o meu tempo livre, que a gente sabe que mãe que mais quer um tempo pra si. Ele teve um vínculo muito maior com a Maria Luísa, porque ele honrava, assim, ele falava, não vou chamar minha mãe, não vou chamar sua mãe, é o que vou fazer. Tudo, eu vou trocar a fralda, eu vou me virar, se ela chorar eu vou virar. Vou dar comida. Vai fazer tudo. Vou raspar os pelos do peito, vou tentar dar minha teta pra ela. Ele até raspou o peito pra ver se ela chupetava ele. Ai, como eu queria que ela tivesse pegado. Nossa senhora. Você precisava ter um marido mesmo bombado, né? Pra ter um pouco mais de flexibilidade ali. Ginecomastia ali pra ele. Ele é aviador que é. Ai, meu Deus do céu. Mas não deu, porque o peitinho duro ali não ia pegar mesmo, né? Então foi muito bom. Então, todo lado, qualquer caminho que a gente escolha, tem positivo e negativo. E também não quer dizer que a gente vai ficar pra sempre ali. Não, né? A gente vê um movimento muito forte das mães empreendedoras, né? Que são mulheres que decidiram ficar em casa com os filhos, né? Por conta da educação, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho. E
E investem, vão começar a fazer bolo, vão começar a vender semijoias, tem vários, vão começar a produzir algum artesanato em casa, fazer doce, enfim. Na tentativa de conciliar, né, uma renda com os cuidados com o filho, porque a conta não fecha. Você, às vezes, para você poder trabalhar, você tem que pagar escola ou babá para um bebezinho, para você poder voltar a trabalhar. Então, o custo da volta ao trabalho não compensa tudo que tem que deixar para trás. Então, muitas mulheres vão empreender até para sobreviver ao pós-parto. E não faz sentido. Não faz, né? É porque, enfim, a gente entraria na questão da política e tudo mais, exatamente, né? Em países desenvolvidos, onde a minha amiga mora, ou o pai ou a mãe tem a licença por 2 anos. E eles podem revezar a licença. Eles podem revezar. Então, cada um fica por um período sem trabalhar recebendo, porque naquele país entende-se que o pai ou a mãe cuidar daquele filho na base da vida vai fazer toda a diferença para aquele ser humano, né? Durante a vida adulta dele. Então, outros países pensam nisso. O Brasil ainda está muito além. Muito além. Então, o que as mães podem fazer, né, nesse processo? E a gente se vira nos 30 como sempre, né? O equilibrar de pratos, que a gente já falou aqui, a carga materna, enfim. E eu acho que é importante a gente parar e pensar, né? E é um tempo da vida. Muita gente pode não entender isso. Mas a pergunta faz sentido pra mim? Isso aí é bacana que você falou, porque ao mesmo tempo, cada vez mais a mulher se cobra para estar numa posição, entre aspas, igualitária, profissional que um homem, né? Ser tão bem sucedida quanto, fazer as mesmas coisas, não sei o quê. Então, as mulheres também estão procurando estar no topo das suas carreiras ali, para competir com esse mercado masculino, em grande parte, né? Dependendo do setor. Mas não presta atenção no que vai deixando para trás, né? De presença na família, porque querendo ou não, a mulher acaba sendo a base da família. Com certeza. A gente que consegue manejar tudo de certa forma. Eu acho que faz parte da nossa natureza. A gente tem essa condição de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e o cuidar também é muito do feminino, né? Mas aí fica realmente nessa briga, né? Então, assim, eu vou ser a enfermeira obstétrica, aí surge aquela necessidade, mas eu tenho que ser a melhor. Mas para você ser a melhor, você tem que abrir cada vez mais mão de você, da sua vida, da sua família, não sei o quê. Então, a gente não necessariamente precisa ser a melhor em tudo que a gente vai fazer. A gente tem que ser muito boa e a gente tem que estar feliz no que está fazendo. Sim. Isso é o mais importante, eu acho. E a gente conseguir administrar isso. E a gente pensar que isso também é por um período, né? Porque vai ter alguma coisa ali na frente que pode fazer a gente mudar de rumo de novo. E outra coisa que faz mudar de rumo de novo. E é interessante, às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas você só atende de manhã? Eu falei, só. Hoje é uma opção, uma escolha. Mas não. Eu fico com a minha filha no período da tarde. Porque eu quero. Porque daqui a pouco a infância dela acabou. Integral foi um parto. Né? Porque a gente se julga, né? Em primeiro lugar. Vou trabalhar só meio período, quero ficar em casa, quero fazer outras coisas, quero ficar com os meus filhos. Então, mas quando você tá mudando de carreira, a transição de carreira, ela te força a estar no 100% o tempo todo. Até porque você precisa de experiência, você precisa ganhar mercado, você tem um monte de coisa. Conforme as coisas vão se consolidando, você vai podendo fazer escolhas. No começo você não pode fazer escolha, não. Você tem que pegar o que chegou mesmo, tá? Então, essa transição com os filhos, ela é muito difícil. Primeiro porque emocionalmente você está instável, né? Exausta. Então, vai devagar. Eu falo, se dê um tempo, se tá sofrido, gente, situações, roupa, sapato e pessoas, não pode forçar. Se forçar que tá errado. Então, não é do seu número. Não adianta você deitar na cama com a calça desmanchar a barriga. A hora que você agachar, ela vai rasgar, o sapato vai te dar bolha, a pessoa vai te machucar e a situação vai te forçar a coisas desagradáveis. Então, assim, tá forçando, gente, não é a hora, espera. Não é o caminho que é o melhor pra você. Então, nesse primeiro ano de vida, que nem eu tive que voltar a trabalhar muito cedo com o segundo e com o terceiro filho. O Lucas, com 19 dias, eu tava atendendo parto. Só que, primeiro, eu estava lá porque eu queria. Sim.
né? Tinha motivos de base. Já era o meu terceiro filho, então a entidade mãe já existe em mim, eu já sei quem ela é, até onde ela vai e tá tudo bem. Só que tiveram outras coisas nesse primeiro ano que eu falei, não, eu não tenho cabeça pra pensar nisso esse ano. Mas é importante, mas isso vai ficar pro ano que vem. Então, a gente também precisa fazer o equilíbrio, né, desse monte de prato da vida, só que vem num momento da nossa vida que a gente não sabe nem o que a gente sente. A gente sente uma força, de uma necessidade de desbravar o mundo, afinal de contas, quando nasce um bebê, te mostra um universo completamente diferente, só que em contrapartida, a gente se sente tão exausta, tão pequena, tão insignificante, que às vezes eu olhava lá fora e eu falava, gente, existe vida lá fora. O povo tá vivendo e eu tô aqui fedendo leite, gente, porque nasce, você fede leite, você fede subaco, você fede tudo. Você fede. E aí, o seu dia é limpar cocô, dar mamar, dar banho. Limpa cocô de novo, dar mamar de novo. Dar banho. E está lá, né, gente? E falar que nem criança, né? Eu falava, gente, no final do dia, eu falava, eu não aguento mais ficar fazendo. E aí o seu objetivo no final do dia é chegar de banho tomado e comer na comida quente, porque eu comia comida fria, de colher, porque eu falava, gente, eu não como com garfo mais, porque não dá pra você comer com garfo com uma mão só. Então eu comia de colher, em pé. Do jeito que dá, Comida fria. O meu objetivo de vida era chegar e poder sentar mesmo. Gente, eu lembro que o meu objetivo de vida era sentar no banco da frente do carro. E aí, como que você quer falar sobre transição profissional se o seu objetivo é comer sentada? Ou conseguir fazer um xixi. Com a porta fechada. Então, gente, é doloroso demais, mas é necessário. Sim. Então, a gente sente o comichão lá dentro, né? O ciricutico de querer fazer diferente, mas a gente sente que é incapaz. Mas eu acho que essas coisas andam juntas, porque no momento certo, o gato pula. Só que é importante as borbulhas começarem ali, né? Porque senão o gato não vai pular nunca. E aquilo, né, gente? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque senão a gente vai passar o resto da nossa vida se conformando com aquilo que a gente tá fazendo, ou talvez porque dá um retorno financeiro bacana, ou porque a gente já criou uma zona de conforto dentro do ruim. Tá ruim, mas tá bom, eu consigo seguro. sobreviver. Seguro. Porque a hora que você muda, você fala... E o financeiro? É a primeira coisa que pega. E o financeiro? Se der errado. Vou virar vendedora do shopping. E você começa... Gente, é loucura mas isso. Assim, e não qual o problema se tudo der errado e você fizer outra coisa que você nunca imaginou? Porque começa a vir várias coisas na sua cabeça. Você fala, bom, se eu não for boa nisso, eu vou fazer qualquer coisa que vier. E não é desmerecendo, não. Qualquer outra profissão. Porque realmente você começa a jogar para um monte de lugar. E você pode fazer qualquer coisa. Né? E eu acho que é isso. E eu não conheço uma mulher, bom, se eu conhecer qualquer coisa, gente, vocês me escrevam, se você for essa pessoa, mas eu não conheço uma mulher que fez uma transição de carreira e não deu certo, né? De alguma forma foi bom em algum lado. Isso sempre é, ou seja, para cuidar dos filhos, ou para ter mais tempo para si, ou para olhar a vida de outra forma, sempre tem um propósito. Ou para ser feliz, né? Porque tem tanta gente presa numa profissão e infeliz. Aí, a hora que você vai, mesmo que o retorno não seja o que você esperava, você fala, mas eu estou feliz fazendo aqui eu tenho qualidade de vida. E eu acho isso, eu acho que quando nasce o filho, a gente tem uma visão muito mais responsável e amorosa. Já mudou sua vida, só o fato de ter chegado alguém. Por mais que a gente fale, gente, depois que ele nasceu, eu tô amarga, eu tô cansada, eu tô estressada, mas lá na base, você tá mais amorosa, assim, senão você teria matado. Só o fato de você manter a criança viva já... Você já tá bem. Você já tá bem. Então, assim, você tá mais responsável, querendo ou não, porque as suas decisões influenciam a vida de outra pessoa. Você se coloca em segundo plano pra ter outra pessoa, uma vida, porque você sabe que tem um alicerce se montando ali. Você se questiona o tempo todo, você questiona a sua infância, você questiona a forma como você lida e conversa com as outras pessoas, porque a partir daquele momento você se tornou exemplo. É isso mesmo. Como que a vida não vai mudar? Ela já mudou. É isso, meninas. Eu acho que isso daqui traz uma discussão. E quantas pessoas poderiam estar aqui também falando, né? A gente falando, eu conheço tantas e tantas pessoas. E vamos ver quanto tempo nós vamos ficar nessas profissões, né? E de repente a vida muda. Eu já tô planejando minha próxima mudança. Quem sabe quando eu virar avó agora, vem minha outra... Agora... quando eu virar avó...
É, mais ou menos isso. Mas é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu acho que foi uma reflexão muito importante para todas nós mulheres. Obrigada. Obrigada. Beijo.